todos nós, amém? Meus queridos, eu quero convidar os irmãos a ainda continuar na primeira carta do apóstolo Pedro, que é o texto que o pastor Patrick estava falando hoje, né? Capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. A gente vai ler os versículos de 1 a 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejam um genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Te pedimos, Deus, para que o Senhor esteja conosco nessa aula, que o Senhor possa estar falando com a gente, que não seja simplesmente uma exposição teológica, mas que seja um momento, Pai, que através desse instrumento, através da teologia, possamos aprender mais do Senhor, possamos aprender sobre o que Jesus faz em nós e para quem nós devemos direcionar, Pai, toda ação que nós podemos ter ou fazer. Deus, te louvamos, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, em teu nome, amém. Nós começamos semana passada com o pastor Patrick sobre a doutrina da santificação. Nós estamos numa série falando sobre a ordem da salvação e já estamos já no final dessa série, né? Ainda teremos algumas aulas, correto, pastor Patrick? Teremos algumas aulas referente ainda à doutrina da ordem da salvação. No entanto, nós estamos vendo agora um dos últimos estágios da doutrina da ordem da salvação, que é a doutrina da santificação, que é um momento que, olha só, é um momento que nós vivemos o hoje, é o agora, né? E vamos viver assim até o nosso último dia aqui na terra, ou então quando Jesus voltar, né? É o momento que nós estamos vivendo. O pastor Patrick começou semana passada esse assunto sobre a doutrina da santificação, onde nós vimos o que é a santificação. Nós vimos algumas questões da nossa própria vida, onde que atinge a doutrina da santificação, e precisamos lembrar um pouco sobre quem é o ser humano nisso tudo, né? Quando nós começamos, antes mesmo de começar sobre essa série, há pelo menos umas 2 séries passadas, nós falamos sobre quem é o homem, né? E é interessante a gente lembrar dessas informações, desse conteúdo, porque nós estamos assim, precisamos entender que quem é o alvo da salvação é o ser humano. Porém, a quem é direcionada, de quem é a obra da salvação? Do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, né? Da própria Trindade, melhor dizendo, né? Mas a santificação, nós somos os alvos. A salvação, nós somos o alvo, né? Então, nós precisamos lembrar que a santificação, ela não é uma operação que ocorre na nossa alma, que resolve a nossa questão espiritual, mas também resolve todo o nosso ser. Ou seja, o ser humano, ele não é apenas a sua alma, o ser humano não é apenas o seu corpo, ou um corpo que tem uma alma habitando, ou uma alma que tem um corpo. Mas nós somos nosso corpo e a nossa alma. Por isso que a salvação, ela diz respeito à nossa totalidade. A nossa totalidade. Jesus, ele salva todo o nosso ser, não parte do nosso ser, né? É por isso que o último estágio da doutrina da salvação é a doutrina da glorificação, onde nós vemos na imitação de Cristo, lá em Filipenses 3 vai falar sobre isso, versículos 20 e 21, vai falar sobre a imitação que a nossa glorificação se baseia, né? Que é na pessoa de Jesus Cristo, que é no ser de Jesus Cristo. Jesus, quando morreu, ele ressuscitou no 3º dia, né? E ali estava com o seu corpo glorificado. Nós falamos um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo na última série, falando sobre como é essa questão da ressurreição do corpo de Cristo, né? E a Bíblia nos fala que, à semelhança de Cristo, nós também seremos glorificados, né? Então tem a ver também com o nosso corpo. Jesus não ressuscitou apenas no seu espírito, Jesus ressuscitou também
com o seu corpo, não é verdade? Não é isso que a gente aprende nas Escrituras? A doutrina da ressurreição, eu ouso dizer que é a principal doutrina da fé cristã. E de fato é, porque sem ressurreição não tem fé cristã, não tem cristianismo. E é por isso que é tão importante nós falarmos sobre a santificação. Porque a santificação, 1 Pedro, tem uma estratégia, tem uma ideia, tem um propósito principal, que é falar sobre a esperança que o crente deve ter. Como o crente ele deve andar. Pedro escreve essa primeira carta aos cristãos que estão sendo perseguidos por conta da sua fé. Seja da parte dos judeus, né, que estavam perseguindo os cristãos convertidos ali do judaísmo, seja perseguidos pelo Império Romano. O pastor Patrick leu aqui dos versículos 9 a 17, Pedro ele fala aqui sobre o rei, e esse rei se remete ao terrível imperador Nero, que foi um dos principais imperadores assim, no que diz respeito à perseguição dos crentes. Nero era um homem muito insano, muito insano. Me corrija se estiver errado, pastor Patrick, mas o Nero, ele era aquele tipo de homem que tacava fogo na cidade, deixava o bairro dos cristãos intacto, para dar a entender que foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Nero era o tipo de homem que perpetrava leis em perseguir cristãos, e que onde os cristãos eram incendiados vivos para iluminar Roma à noite. E era esse rei que Pedro estava falando. Orem pelo rei, honrem o rei. Era esse mesmo Pedro que estava aqui nos falando para os crentes: perseverem, sejam firmes. A esperança de vocês é eterna. E é por isso que quando falamos sobre santificação, diz respeito muito sobre o que Jesus faz em nossas vidas, sobre o que o Espírito Santo aplica nas nossas vidas. O pastor Patrick falou isso muito bem semana passada, e hoje eu quero dar um outro olhar sobre a doutrina da santificação, retrocedendo um pouco nos assuntos que nós já tratamos, como por exemplo a doutrina da justificação. Hoje nós vamos tratar duas perguntas dentro do Catecismo Maior de Westminster, que é a pergunta de número 77 e a pergunta de número 81. Nós vamos trabalhar dessa forma, porque as perguntas que se encontram entre essas duas aqui que vamos tratar hoje, são assuntos que já tratamos em outras aulas, e que a pergunta 81 vai resumir muito bem sobre os assuntos que passaram ali, sobre as perguntas de 78 até a número 80, tá bom? Antes de nós lermos a primeira pergunta aqui do nosso Catecismo Maior, queria só relembrar os irmãos: se vocês tiverem alguma pergunta, guarde aí, anote. Nós vamos ter um momento no final aqui de perguntas e respostas e comentários. Nós também estamos ali no nosso canal no YouTube. Se está nos assistindo, é muito bem-vindo, né, a participar também da nossa aula. Se também tiver sua pergunta, pode mandar a sua pergunta, vamos ler no final da nossa aula. E não esqueçam, guardem aí, porque nós queremos tratar sobre isso também. A pergunta de número 77 diz o seguinte: em que difere a justificação da santificação? A resposta é a seguinte: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercer. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. A justificação liberta todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus. E isso perfeitamente nessa vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. A santificação não é igual em todos os crentes, e nessa vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. O texto que nós lemos aqui de 1 Pedro, o que me chama a atenção nesse trecho que nós lemos do versículo 1 ao versículo 3, é o versículo 2. Ontem teve um encontro da Fé Reformada, foi uma bênção. Ano que vem teremos novamente, e fica aqui já o convite prévio aos irmãos participarem. E esse texto aqui foi tratado, exposto pelo reverendo Heber Campos Júnior, e é interessante ver como que o versículo 2, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação de como os crentes, eles devem almejar buscar o Senhor. Eles devem almejar da mesma forma como um recém-nascido, né,
deseja o leite materno. Eu não tenho filhos ainda, em nome de Jesus ainda vou ter, né, se Deus assim permitir, mas tenho certeza que quem é pai sabe como que é a experiência de ver um filho desesperado pelo alimento, ainda mais de noite, né? Deve ser algo muito tranquilo, presumo. Estou sendo irônico, né, gente? Deve ser algo muito interessante de ver. E aquela criança, provavelmente, ela está fazendo isso porque aquele leite, aquele alimento, é o que depende da vida dela. E o apóstolo Pedro, ele faz essa comparação justamente porque essa deve ser o nosso anseio pelo aprimoramento que Deus dá em nossas vidas, independente de circunstâncias, independente das circunstâncias que estão acontecendo, né? Nós, como cristãos, devemos entender que esse mundo é mau. É por isso que é tão importante nós termos uma cosmovisão, entendendo que Deus é o Criador, de que por conta do ser humano ter escolhido o pecado, houve a queda, né? É por causa dessa queda que Jesus ele vem redimindo todo o seu povo, e é por causa dessa redenção que nós esperamos o seu último ato, a glorificação. Mas enquanto isso, nós estamos vivendo numa vida de estágios de santificação, né? Precisamos entender que nós não somos apenas santificados, mas justificados, ou seja, nós somos num só ato perdoados do nosso pecado. O catecismo aqui nos fala que a justificação e a santificação andam juntas, porém a justificação é um ato de colocar, de declarar, de imputar que aquele indivíduo, que o povo de Deus ali no caso, né, é um povo separado, são pessoas separadas, que não tem como mais cair em condenação, mas que a santificação é uma obra. E os irmãos, eu tenho certeza que conseguem discernir a diferença entre um ato e uma obra, né? Um ato acontece, pronto, está feito. Mas a obra, com exceção de obra de prefeitura, é uma constância e é algo que vai crescendo, e é algo que é certo que vai acontecer, né? É uma obra, mas que tem os seus estágios. Quando nós construímos uma casa, por exemplo, ou quando nós fazemos um texto, um livro, qualquer coisa. Quando nós iniciamos alguma coisa, a intenção é terminar aquela coisa, né? Então, o que Deus faz em nossas vidas é exatamente isso. Filipenses 1,6 é um texto muito clássico, é um texto também muito falado. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel e justo para terminar até a vinda do Senhor Jesus. É uma promessa, O texto foi colocado até mesmo ali para que os irmãos possam estar vendo, né? Mas a santificação é algo curioso, porque é algo muito particular de cada um. Nós precisamos, então, antes de nós vermos essas particularidades, vamos fazer algumas distinções sobre o que a justificação faz e sobre o que a santificação faz em nossas vidas. Então, a justificação é um ato da livre graça de Deus e a santificação é uma obra dessa livre graça de Deus, né? A justificação ela é um ato mediante o qual Deus imputa a justiça de Cristo, a obra de Cristo em nossas vidas, e a santificação é uma obra mediante a qual Deus dá o seu poder e dá a sua graça ao longo dessa jornada, né? A justificação ela também é um ato em que Deus ele perdoa o pecado, mas a santificação é uma obra em que Deus ele subjuga todos os pecados. A santificação é um processo em que nós vamos estar vivendo. Pecados vão estar sendo escancarados ao longo da nossa jornada. O pecado é aqueles que vão sendo aflorados. Quando nós nos convertemos, quando nós somos convertidos pelo poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas, nem sempre nós vamos entender quais são os pecados que nos escravizam. Não é verdade? Quando nós estávamos falando sobre o pecado, lá na série Quem é o Homem, nós fizemos aqui, ao longo das exposições, nós entendemos que o pecado ele pode ser interpretado numa seguinte analogia, como uma árvore que tem os seus galhos. Né? Nós não acabamos com a árvore, com a vida dessa árvore, se a gente podar apenas os galhos. Nós precisamos ir lá na raiz e resolver isso. Porém, o pecado original, ele se demonstra de várias formas. Por isso que vão ter pessoas que vão ter mais problemas num pecado e outras não vão ter outro problema naquele pecado. É por isso que tem pessoas que lutam por anos e às vezes passam a vida toda lutando com o mesmo pecado e outras resolvem, às vezes até o mesmo pecado, mas
aquilo ali foi resolvido. Porque a salvação, ela é manifesta, a santificação, melhor dizendo, ela é manifestada de formas diferentes e de formas graduais na vida de cada indivíduo. E é por isso, e nisso eu já quero deixar um pequeno ponto. Precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes. Nós não vivemos a história um do outro. Nós não sabemos qual é a luta uns dos outros. Nós somos aqueles que devemos suportar uns aos outros. Não de aguentar uns aos outros, mas de dar suporte uns aos outros. Aquele irmão tem que aguentar, tem que suportar. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que devemos dar suporte em santidade uns aos outros. Porque vamos olhar para como que Deus deve olhar para a gente. Será que Deus nos olhou como alguém que ele tem que aturar, ele tem a obrigação de aturar pecadores como nós somos? Então por que nós não devemos ter o mesmo o procedimento longânimo de Deus, que Deus teve com a gente deve também ter com o nosso próximo? Nós precisamos exercer essa humildade, né? Então, continuando aqui, a justificação, ela é completa, né? Ela é total e igual para todos os casos, né? Ou seja, você está perdoado, você não deve mais nada. Porém, a santificação, ela difere em grau em diferentes pessoas, né? E também ela é incompleta, imperfeita nessa vida. Então, existe um crescimento espiritual do caráter cristão plantado e regado divinamente e diariamente, né? Queria abrir a palavra de Deus lá com os irmãos, para a gente tratar alguns assuntos aqui, do porquê que a gente precisa fazer essa distinção entre justificação e a santificação. Queria convidar os irmãos a abrir lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 39. 1 aos Coríntios 1, versículo 39. Não, acho que eu errei aqui. Oi? Não tem, né? Acho que é 2 aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. Também não tem. Acho que eu comi bola aqui, irmãos. Me perdoem. Mas basicamente o que eu estava querendo dizer aos irmãos aqui é que a justiça, né, a justiça de Deus, né, o que diz respeito à doutrina da justificação, ela é amarrada à santificação, e é nos dito que Jesus Cristo nos tornou justiça e santificação. Por isso, quem tem Cristo tem os dois, a justificação e a santificação. Aqui, irmãos, aqui encontrei o texto. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Versículos 11. Diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha só que interessante como o apóstolo Paulo ele trata isso aqui. Ele não fala que um dia vocês vão ser santificados, outra hora vocês vão ser justificados. Não, Paulo está querendo dizer aqui que alguns de vocês eram assim, se remetendo a alguns pecados que ele está falando nos versículos anteriores ali, né? Como por exemplo, versículo 7. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por quê? Não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o texto aqui. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo aqui coloca uma lista de pecados, onde muitos se identificam, todos devem se identificar com muitas coisas que estão aqui, e a Bíblia nos fala que nós, diante desses pecados, nós fomos então santificados e também fomos justificados. Nós não seremos justificados num momento e santificados em outro, né? Queria também abrir lá em Romanos, capítulo 6.
Romanos capítulo 6, versículos 22, que diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Ser libertado do pecado é uma sentença judicial aqui, tá bom, gente? É a doutrina da justificação, em outras palavras. Existe uma escravidão, através de um ato jurídico, vocês estão libertos. Então, libertados do pecado aqui é o que nós entendemos como também a doutrina da justificação, né? Então, olha só, tem uma finalidade isso. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, ou seja, vocês foram transformados, né? Agora vocês são servos de Deus, não são mais escravos do pecado, são servos de Deus. Agora o que vocês têm que fazer é produzir frutos para colherem para a santificação. Então, justificação e santificação andam juntas. No entanto, existem características diferentes de como elas são operadas, de como elas são manifestadas. E por que eu estou dizendo tudo isso, meus queridos? Porque, infelizmente, no nosso contexto brasileiro, até mesmo ocidental, nós lidamos com alguns pensamentos equivocados e outros que são errados. Equivocados é um pensamento que, por causa de um engano, porque esqueceu de ler um acento, ou porque tem uma compreensão assim que não é muito imatura, chega a ser um equívoco. Porém, o erro é algo intencional, é algo proposital. Então, precisamos entender isso. Existem algumas teologias que vão dizer que o crente ele vive por fases, né? Então existem os crentes que agora são justificados, mas que também existem os crentes que são justificados e santificados, né? Que os que defendem esse ponto de vista, eles se inclinam, né, também a considerar que a santificação é um ato que pode ser completado nessa vida, né? Quando nós falamos sobre os nossos irmãos metodistas, John Wesley, ele chegava a dizer que até mesmo era possível para o ser humano parar de pecar, nunca mais pecar, deixar de pecar para sempre. E é claro, se a gente for ver isso na realidade, isso é impossível, porque nem a palavra de Deus fala sobre isso. Quando nós lemos 1 João 1 e 2, 1 João vai estar falando sobre o porquê que agora que nós somos filhos de Deus, nós podemos agora permanecer firmes, nós não devemos pecar. Porém, no capítulo 2, começa falando que, mas quando vocês pecarem, existe um advogado que é por vocês. Existe alguém que está representando. Nem a palavra de Deus fala que nós podemos deixar de pecar. Não existe essa de que existem irmãos que foram justificados e que existe uma fase mais evoluída de irmãos que são justificados e santificados, né? Ou em outras palavras, e agora talvez alguns irmãos possam entender a quem eu estou me referindo, a quais denominações talvez, ou a quais pensamentos teológicos eu estou me referindo, que existem aqueles que conheceram a Jesus, mas que ainda não receberam o Espírito Santo. Provavelmente os irmãos já ouviram falar sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o que é ser batizado com o Espírito Santo e que isso se evidencia até mesmo por alguns dons espirituais. Não existe isso, não os dons, não existe esse processo. Não existe o processo de que a salvação se dá através de um desenvolvimento, como se fosse um plus, como se fosse um a mais. Não existe isso. A santificação é um processo que já começa no momento da justificação, no momento da adoção. Nós vimos até aqui, até a doutrina da adoção, nós vimos atos de Deus, de que a partir do momento em que o ser humano ele ouve a palavra, ele então ali ele é regenerado, ele é convertido através da fé e do arrependimento. Então ele ali então é justificado, então adotado. Isso acontece rapidamente. É por isso que eu enfatizo novamente. Não é um processo cronológico, é um processo lógico. Você precisa nascer de novo para que você tenha algum tipo de ato, como se arrepender e ter fé, né? E então assim ser adotado na família de Deus, ser justificado e ser adotado na família de Deus. É um processo lógico, não cronológico, porque acontece ao mesmo tempo. Então o justificado ele é santificado, né? Então aqueles que são salvos, né, segundo algumas dessas doutrinas de salvação, são aqueles que já receberam o poder do Espírito Santo. São cheios do Espírito Santo. Isso se dá às vezes por a evidência, por assim dizer, através do falar em línguas, né, que é
porque é bíblico, tem na Bíblia. O crente ele pode falar em línguas. Mas não que isso esteja atrelado ao momento da salvação. Porque muitos lugares ensinam que se você não fala em línguas, você não recebeu o batismo do Espírito Santo, logo você não tem a salvação completa. Não existe isso. Não existe esse tipo de teologia, porque a Bíblia não ensina dessa forma. O apóstolo Paulo vai falar que existem dons que são para uns e que são para outros, mas que todos fazem parte do mesmo corpo de crentes que estão no processo de santificação. Aliás, 1 Coríntios, o texto que a gente acabou de ler no capítulo 6 ali, né, nós encontramos mais para frente sobre esses dons espirituais. Mas eu queria ver com os irmãos, lá em Romanos 8, capítulo 9, olha só como que é dado, como que a Bíblia ensina a relação do Espírito Santo com a salvação. Capítulo 8, versículo 9 em Romanos. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, não existe imparcialidade. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Se o Espírito Santo não habita em você, quem te governa é a carne. Ou seja, você precisa se arrepender, meu irmão. Você precisa conhecer a Cristo, a fim de que o Espírito Santo agora habite em você, né? E é interessante que o nosso catecismo ele usa dois termos, né, sobre imputar, né? E é interessante que o imputar é direcionado ao ato jurídico, é colocar o ato de justiça, né? E também fala sobre o infundir, que significa derramar algo em alguma coisa, ou seja, é algo que vai sendo dado, é algo que vai sendo derramado, é algo que vai sendo proporcionado ao longo da caminhada. Mas existem coisas que nós precisamos ter a compreensão e crer que na soberania de Deus, do porquê, de como Ele age, né? Por que Deus ele não providenciou para que a santificação fosse igual em todos os crentes nessa vida? O porquê disso? Talvez você já tenha se perguntado, por que tal fulano é tão fácil viver esse tipo de vida, de santidade? E por que para mim é tão difícil? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele lidava com um pecado específico que aquilo escravizava ele. Escraviza, né? O pecado em si escraviza, mas do jeito como ele se expressava, era um jeito que, assim, ele dava para ver o seu grande sofrimento por conta disso. E quando ele pedia para que Deus o libertasse desse mal. E ele me falou assim, mas olha, eu descanso nisso. Porque se no dia, e se Deus me ouvir? E se Deus falar assim, eu te liberto desse mal? E se, enquanto eu tiver esse mal, for a única forma de eu buscar a Deus? Então, por isso eu descanso nisso. O processo da santificação diz respeito a um processo de coração, a um processo de quebrantamento. É importante nós entendermos que os nãos de Deus, ou os sims de Deus, ou até mesmo o pior de todos, o silêncio de Deus, são instrumentos para a nossa santificação. Para a nossa santificação. São instrumentos para que nós possamos viver uma vida de santidade perante o Senhor. Porque é muito fácil ser crente quando tudo está dando certo. É muito fácil. Quando o pastor Patrick estava dando a nossa devocional hoje aqui, me veio na mente o texto de Mateus 4, onde Jesus ele é tentado por 40 dias no deserto. Onde o próprio Satanás, se a gente for ver lá em Marcos, o texto ele deixa mais claro de que ao longo desses 40 dias Satanás estava tentando Jesus e que no final desses 40 dias o Satanás ali está, agora faz as perguntas que nós conhecemos, as 3 perguntas da tentação que Cristo sofre ali. O Filho de Deus passou por isso. O Filho de Deus passou por tentações que nós também passamos. O Filho de Deus sofreu coisas que nós sofremos. Porque o Filho de Deus é 100% homem, como eu, como você, que sofre, tem seus dilemas, e por isso ele é santificado. O texto também do Salmo 16, que foi lido na nossa liturgia hoje também, fala que o seu santo não conheceria corrupção. E é por conta disso, que por causa da obra de Cristo, essa justificação, essa justiça foi colocada a nós, a fim de que nós andemos à semelhança de Cristo, na imitação de Cristo. Mas a pergunta 81 nos chama a atenção aqui também para a nossa aula, que diz o seguinte: tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos?